Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Pai. Tu és santo, tu és maravilhoso, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Amado, esse livro ele fala muito ao meu coração. Aleluia, Jesus. Medite na letra desse livro. Aleluia. Tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, e em silêncio já não ouço sua voz. Que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas, pra ver se você lembrava de mim. Não, já não dá mais pra viver nessa diferença. Eu não posso suportar mais viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Que saudade eu tenho das nossas conversas. Marquei esse encontro porque precisava falar contigo. De voltar, de se arrepender. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Aleluia. Tudo que eu queria era falar contigo, mas até aqueles 5 minutinhos de oração que você tinha, hoje já não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas você arrumou tantas amizades e o meu espaço você preencheu também. Lembra quando a gente conversava de madrugada? Lembra? Lá no cantinho da cama eu sempre ouvia você me chamar de meu amigo. Que saudade, que saudade eu estou de você. Marquei esse encontro porque eu precisava falar contigo. É tempo de voltar, de se arrepender. Eu vim, aleluia, reatar nossa amizade. É tempo de chorar e de se converter. Se você quiser, a gente vai sair de
cheios de Deus. Suas histórias tiveram seus momentos ruins. Quem aplaudiria Davi pelo adultério que cometeu? É que você só lembra quando o gigante ele derrubou. Quem aplaudiria Moisés pelo assassinato que cometeu? É que você só lembra quando o mar abriu e Israel passou. Sempre assim. O momento é o que importa. A história pouco se interessa em saber. Mas eu te vi. Quando você bateu na porta, bateu, chorou, insistiu e ninguém veio atender. Mas Deus estava escrevendo, você chorando e Deus escrevendo, você caindo e Deus escrevendo.
quero orar com você nessa noite. Deus vai fazer algo diferente aqui nesta casa, nesta noite. Você não veio aqui para mais um culto, não. Você não veio aqui para mais uma noite, também não. Você veio para um culto que vai mudar o cenário da tua história. Eu quero orar com você. Ora comigo nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, nós entramos juntamente em juízo com o Senhor, ó Pai. Meu Deus, oramos juntamente com a tua igreja nesta noite. Meu Deus querido, meu Deus, no operar, no agir do Senhor. Deus, no manifestar das mãos poderosas do Senhor nesta noite. Aonde a minha mão não pode ir no Senhor, Pai. Aonde a mão, meu Deus, ó Pai, do evangelista Jones não pode ir no Senhor, vai agora. Meu Pai, porque juntos, ó Deus, unidos oramos. Ó Pai, pedindo, Senhor, traz restauração para dentro desta casa. Meu Deus, traz libertação por meio desta família. Pai, porque a tua palavra diz que operando o Senhor quem impedirá. Estamos unidos na mesma fé. A tua igreja está orando comigo, acreditando e confiando no manifestar do Senhor nessa noite. Nós cremos, meu Deus, que o Senhor vai fazer algo diferente. Ó Deus, no meio da nossa casa, no meio da nossa família, meu Deus, no nosso trabalho. Meu Deus, nós cremos na manifestação do teu poder. Deus, ó Pai, nós não entramos em uma guerra para perder. Não, Senhor, a vitória é nossa. A vitória é nossa. É pelo nome de Jesus. É pelo nome de Jesus. Ainda que mil caia ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Somente com os nossos olhos nós olharemos e nós veremos a recompensa dos ímpios. A tua palavra é quem diz: aquele que semeia em lágrima, ele poderá com alegria, ele voltará andando e cantando e trazendo consigo trazendo consigo o seu milagre, trazendo consigo a tua vitória. Meu irmão, tudo que você pediu para o Senhor, ele vai colocar para a mão hoje. A glória da última casa, ela será maior do que da primeira. A glória dessa última casa, ela será maior do que da primeira. A glória dessa última casa, ela será maior do que a primeira. Talvez alguém olhou para a tua história e disse: não vai dar certo. Mas o Senhor está dizendo: eu ainda realizo o sonho. Oh, o Senhor está dizendo: se você colocou na mão dele, deixa na mão dele. Não tira da mão dele. Mas pastor, eu não estou aguentando mais. Não tira da mão dele. Ele não dá a ninguém nada que não possa suportar. Se ele te deu, é porque ele sabe que você suporta. Aleluia. Deus, ele vai falar com você aqui nesta noite. Aleluia. Perabassuri me cantará vacena. Remete face a canto combinar a subinar a combinância. Ou você vem para a noite do seu milagre. Oh, aleluia. Espírito de Deus. Oh, aleluia. Se engana quem pensar que tu perdeu e que dessa vez não deu, que tu desistiu da guerra. Se engana quem pensar que te deixei, que te esqueci de vez e abandonei na terra. Eles não sabem de nada dos meus planos pra você, nem mesmo Deus reconhece o que eu quero fazer. Deixa eles te julgarem e dizer que você já perdeu, que é um caso sem jeito e que o inimigo venceu. Eu vou chegar de repente, vou enfrentar o inimigo de frente, vou quebrar todo o embaraço. Quem quiser que fique na frente, eu sou teu Deus e
ainda que o inimigo tente contra a sua vida, oh, aleluia, Ele te guardará, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar esse Deus que é grande, porque Ele é justo e Ele é fiel, oh glória, aleluia. Ainda que o teu inimigo tente te prender em cadeias, você está livre, oh, foi para a liberdade que Cristo te libertou. Adore comigo. Ele agora a cabeça e não fique triste, ou não, porque para não ser assim, acredite, Deus me esqueceu. Mas quem é que disse que Ele esquece um filho seu? Ou Ele não te esqueceu, pois Ele está contigo aí. Deus já mudou seu cativeiro. Oh não, eu criei teu devorador. Ele agora a sua cabeça, vem toda a força e na vitória, a sua bênção já chegou. Se você cair, Ele te levanta, e você chorar, Ele te consola. Quando o oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declara que você é um vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravessa o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes. Você está livre a cantar. Foi agora nas asas do peito. Pois a vitória é tua. Mas a vitória pode levantar a tua mão para tu tomar posse dela aí. Ele para subir de dominância. Se você cair, Ele te levanta. Se você chorar, Ele te consola. Quando o oprimido, Ele te liberta. Ele é Deus de ontem e de agora. Declare que você é o vencedor. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravessa o abismo. Sai desse calabouço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça as correntes caindo no chão. Você está livre até pra voar. É livre pra voar. Hoje é noite de você voar. Você pode ir muito mais além daquilo que os seus pensamentos dizem que você pode. Porque os pensamentos do Senhor é maior do que o nosso. Ele nos fez para vencer e triunfar em meio à guerra. Tudo a calaçora, manda caia, sul e calabaia. Oh, Deus me mandou te dizer. Mandou te dizer. Pare agora de sofrer. Ergue a cabeça. Ergue a cabeça. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Você que trouxe o seu dízimo na sua oferta, pega aí no nome de Jesus. Pega aí você que trouxe o seu dízimo na sua oferta, no nome de Jesus. Sábado, às 15 horas, a nossa tarde da bênção, não falte. Amém. No nome de Jesus. Principalmente os obreiros. Amém. No nome de Jesus. Sábado, 15 horas, nossa tarde da bênção. Convide mais pessoas, compartilhe nas suas redes sociais. Eu vou reforçar o cartaz lá no grupo da igreja. Amém. No nome do Senhor Jesus. Pegue aí, você que trouxe o seu dízimo na sua oferta, no nome de Jesus. Pegue aí, para o nome
frutificado. Pegue aí, você que trouxe seu dízimo e sua oferta, oferte com amor. Isso. Nosso obreiro João está passando aí para recolher a oferta. Isso. Nosso obreiro João. Isso. Oferte com amor. Isso. Daqui a pouquinho vai passar caçamba sozinho. No dia já passa caçamba sozinho. Já pode começar a ensinar ele já. Trazer para a igreja no dia que não tiver conta e faz ele 10 vezes voltar. Vai lá. Amém? Isso. Vai lá. Isso. Tá vendo? Deus abençoe. Tá bom? Amém? Amém. Isso aí. Tem que aprender. Tem que aprender as coisas do reino, irmãos. Porque o mundo, a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Vai colocar alguma coisa para a sua criança assistir? Põe coisas do céu, põe coisas que falam concernente ao céu. Não, pastor, mas ele é criança. A Bíblia vai dizer que, quando narrar a história, que todas aquelas crianças, quando elas iam aprender acerca da palavra, elas já iam para a tenda quando criança. É verdade ou não é? Já aprendia, já desde criança. Prova disso é que se assustaram quando lá no meio dos doutores tinha o quê? Uma criança. Ah, mas era Jesus. Não, mas era uma criança. Eles se assustaram. Por quê? Porque naquela criança havia tanta sabedoria. E hoje tem tantas crianças que são sábias, inteligentes, mas infelizmente para as coisas do mal. Olha quantas crianças de 11, 12, 13, 14 anos cometendo massacre nas escolas, aprendendo a matar, aprendendo a tirar a vida. Nós vamos ensinar nossas crianças a ganhar a vida para Jesus. Nós vamos ensinar o ataque do diabo contra as igrejas, irmão. Ele está explícito. Satanás, ele está fazendo nada por detrás, isso, escondido. Ó. Vou camuflar aqui atrás do chão, você vou aprontar. Não, ele está fazendo, ele está aprontando sem camuflar. Porque o ataque dele contra as igrejas, contra o povo de Deus é grande. Porque ele sabe que se o povo de Deus se posiciona, para ele não tem espaço. E a primeira coisa que a igreja tem que se preocupar, meu irmão, é em cuidar das nossas crianças. Ensinar as crianças o caminho que devem andar. A única coisa que a criança não pode fazer na igreja é quebrar cadeira, quebrar microfone, quebrar equipamento da igreja. Mas o resto, criança chora porque a criança não é igual a gente. A criança se irrita porque a criança não é igual a gente. Perde a paciência de ficar ouvindo falação, porque para a criança aqui é muito na cabeça dela. Mas você tem que trazer a criança para a igreja. Amém? Então nós vamos ensinar as nossas crianças o caminho que elas devem andar, e Deus vai dar vitória, porque elas que são o futuro. Amanhã a gente vai embora e elas vêm para poder assumir o nosso lugar e fazer a boa obra, porque a Bíblia diz, o Senhor ministrado só no meu coração no dia de ontem, ou no dia de hoje, se não me falha a memória, quem deseja o episcopado, ou quem deseja fazer a obra, boa obra ele deseja fazer, né? Boa coisa ele deseja fazer. Então quando nós nos dispomos a fazer a obra, irmãos, não pode ser peso, tem que ser privilégio. Porque muitas pessoas queriam estar em nossos lugares e não podem, porque estão numa UTI, numa CTI, numa cela de uma prisão, ou aprisionados debaixo de uma ponte no mundo das drogas na mão do adversário. Mas nós estamos aqui para trazer salvação para esse povo, amém? No nome de Jesus. Além da parte da vez, mais importante não, né? Irmãos, essa semana eu vou me programar junto com o evangelista Jones para a gente fazer algumas visitas, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos buscar o povo precisa vir para Jesus. E se eles não querem vir até Jesus, nós vamos levar Jesus até eles, amém? No nome do Senhor Jesus. Vamos receber o nosso irmão evangelista Jones, que estará ministrando a palavra. Eu quero orar pela vida dele e queria que a igreja orasse comigo, amém? A Bíblia diz que é abençoado, que somos o quê? Abençoados, amém? Deus, eu coloco diante do Senhor a vida do teu filho, ele já está nas tuas mãos. Mas, Pai, eu quero te pedir, continua abençoando ele, realizando sonhos, planos, projetos, tudo que estiver no coração dele, Pai, acima embaixo, da vitória, garante o milagre. Pai, usa o teu filho de uma forma extraordinária. Pai, nós precisamos ouvir a tua voz. Abençoa ele, a casa, o casamento, tudo que é dele, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amados, vamos abrir a nossa Bíblia, você que trouxe, no livro de Atos dos Apóstolos.
Marcos capítulo 2, versículo 38. Glória a Deus. Fala conosco, Jesus. Eu vou confessar que eu vim com outra palavra no coração, mas no decorrer aqui, enquanto eu estava adorando o Senhor ele me conduziu para uma nova mensagem, né? O Senhor colocou que foi descendo aqui quentinho, que na hora do culto, eu fui só anotando, estava a palavra no meu coração aqui que eu ia até pregar sobre Pedro e o coxo, na porta famosa. Só que o Senhor ele mudou, né? E a gente tem que estar sensível a essa mudança. Louvado seja Deus. A essa mudança. Atos dos Apóstolos 2, versículo 38, está assim. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Aí vamos ler aqui o versículo 41. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000. Ou seja, naquele dia quase 3.000 pessoas aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Louvado seja Deus. Amados, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração é uma palavra muito linda, muito forte, porque nós vamos falar aqui sobre a vida de Pedro. Pedro, né, conhecido também como Simão. A Bíblia diz que Jesus, ele estava pregando na beira do mar e juntou uma grande multidão. Como que Jesus conheceu Pedro? Jesus conheceu Pedro usando o barco de Pedro como púlpito. Olha aqui, irmão. Jesus ele tinha um conhecimento de tudo. O que ele fez? Ele subiu no barco de Pedro, falou com Pedro: Pedro, afasta um pouquinho da margem. Aí Pedro ele saiu da margem e Jesus pregou. Olha para você ver a explicação que eu vi científica disso. Olha para você ver a estratégia. Porque no mar tem uma brisa que vem do mar para a terra. E a nossa voz, querendo ou não, ela é som de ar, fôlego. Então o vento que vinha do mar, naquela brisa, levava o ensinamento de Jesus para alcançar aquela grande multidão. Está me entendendo, irmãos? E o que acontece? Ali foi aonde que Jesus conheceu Pedro. Aí depois que o Senhor já tinha usado o barco de Pedro, Jesus ele foi e começou a falar ao Pedro: faz o seguinte, Pedro, volta agora para o dentro do mar da Galileia. Que fique bem claro, o mar da Galileia não é um mar propriamente dito. Ele é um lago de água salgada, só que ele é um lago muito grande. Ele tem 11 quilômetros de comprimento, então ele é um lago grande. E o que acontece? Jesus ele fala com Pedro para voltar novamente para dentro do lago da Galileia. Para o quê? Para Pedro pescar de manhã. Só que Pedro ele era um pescador experiente, profissional. E o que ele vai falar? Ele vai falar: Jesus, nós tentamos pescar a noite inteira, só que nós não conseguimos pegar peixe. Pedro ele fala com Jesus que ele tentou a noite inteira, só que ele não conseguiu. Mas, segundo a ordem de Jesus, ele iria. Entenda bem, irmãos. Jesus liberou a palavra e Pedro ele pegou aquela palavra para ele. Jesus liberou e Pedro agarrou naquela hora ali. A Bíblia diz que Pedro ele entrou no barco e foi. A Bíblia diz que quando ele lançou a rede, Jesus falou que ele lança a rede. Pedro lançou, e na hora que ele lançou, ele não estava dando conta de puxar. Por quê? Porque aonde ele foi não tinha peixe, ele voltou na ordem de Jesus que tinha peixe. Jesus ele fez o peixe aparecer ali, irmão. Jesus ele fez o peixe, aleluia, nadar para aquele lugar onde que Pedro ia jogar rede. Entenda bem.
Pedro ele pescou a noite inteira. E para quem sabe, né? Eu já, quando eu era mais novo, que eu tinha paciência ainda, eu já pesquei. E hora boa você pescar à noite. De dia é difícil você pescar, irmão. À noite você vai na beirada do mar, na beirada da lagoa, na beirada do rio, você põe a sua vara lá, rapidinho você pega peixe. Porque está tranquilo, não tem barulho, está tudo calmo. Vem. Só que Jesus, ele veio para quebrar o protocolo, irmão. Jesus ele veio para bagunçar o trem mesmo. Jesus ele veio para confundir o homem mesmo. Pedro foi na hora que não era hora de pescar e conseguiu pescar. A Bíblia diz que Pedro, aleluia, ele voltou para a areia com aquele monte de peixe. Aí Jesus falou: seu Pedro, é o seguinte, você está vendo esse tanto de peixe que você pescou aí? Agora eu vou te fazer uma proposta. Você quer ser pescador de homem? Meu Deus. Você quer ser pescador de homem, Pedro? Vem comigo que eu vou te fazer de você um pescador de homem. Pois bem, aí começa um processo na vida de Pedro. A Bíblia diz que Pedro ele aceita, que Pedro ele pega suas redes, dispõe, pega seu barco, dispõe. Ele abriu mão da rede, ele abriu mão do barco, por quê? Porque ele abraçou, aleluia, a promessa que o Senhor Jesus tinha feito na vida. Meu Deus, oh glória. Pedro, eu vou fazer de você um pescador de homens, Pedro. Você quer, Pedro? Então me segue. Pedro abandonou o seu trabalho, abandonou o que ele tinha e começou a seguir Jesus. Aí o que acontece? Acontece que Pedro não foi de imediato que ele virou um pescador de homens. Porque ali começa um processo, começa uma evolução. Um dia após o outro. Um dia após o outro, Pedro ele vai evoluindo. A Bíblia diz que Pedro ele era um camarada, né, do sangue fervendo. Pedro ele era um camarada, podemos dizer assim, tipo a Mariana, estupim curto. Ou é 8 ou é 80. Ou é 8 ou é 80. É assim. Deus está falando. Ou é 8 ou é 80. Pedro era assim. Pedro ele era, né, ou vai ou racha, vamos dizer assim. Só que Jesus ele começa a trabalhar com Pedro. Pedro começa a seguir Jesus. Pedro começa a aprender com Jesus. E o que acontece? Pedro ele viu um dos íntimos de Jesus. Tinha 12 apóstolos. Só que dentro desses 12 tinha os íntimos de Jesus. Que é o quê? Pedro, Tiago, João e Marquinhos. Então, Pedro ele fazia parte desses íntimos de Jesus. O que isso significa? Significa que Pedro, ele não só tomava da água da fonte, mas ele tomava daquela água que saía ali na hora. Ele via a água brotar. Meu Deus! A Bíblia diz, irmãos, que Pedro, Tiago e João eram mais íntimos de Jesus. Então, por Pedro ser mais íntimo de Jesus, Pedro ele tinha uma intimidade a mais com Jesus, irmãos. Assim como Pedro, aleluia, nós devemos ter essa intimidade a mais com os irmãos, com Jesus. Nós devemos buscar essa intimidade a mais com Jesus. É verdade, precisamos. Mas Jesus não está aqui. Não, ele não está em carne e osso. Mas, aleluia, espiritual, ele disse que ele estaria com nós até a consumação dos séculos. Todo dia que a gente levanta, todo dia que a gente acorda, irmão, a gente temos que estar como Pedro, ser íntimo de Jesus. Irmão, você já parou para pensar que às vezes a gente é íntimo de tanta gente, mas a gente não é íntimo de Jesus? A gente é íntimo do nosso amigo de trabalho, a gente é íntimo da pessoa que está no nosso relacionamento, a gente é íntimo, aleluia, dos nossos familiares, a gente é íntimo até para quem a gente não gosta, que a gente tem que, né, pagar a pose, tem que aturar. Tem gente que a gente tem que aturar uma intimidade, e às vezes com quem que a gente tem que ser íntimo, a gente não é. Porque é uma promessa liberada sobre as nossas vidas, irmãos. Só que para a promessa se cumprir, tem que passar o processo. E o processo na vida de Pedro já começa aí, que é o que? Ser íntimo de Jesus. Glória! Eu entendo que Jesus separou Pedro para ser íntimo dele, porque Jesus sabia que, aleluia, o jeito de Pedro era difícil de ser lapidado. Pedro ele era como um diamante bruto que precisaria de força para ser lapidado. Aí o que acontece? Jesus coloca ele perto. Aleluia. E aqui o Senhor ele colocou no meu coração 3 pontos fortes que Pedro
Pedro viveu com Jesus. O primeiro foi em Mateus capítulo 16, versículo 18. Estava ele, Jesus e os discípulos na Cesareia de Filipe. E lá Jesus vai indagar aos discípulos: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Ou seja, o que os homens dizem de mim? O que os homens falam que eu sou? O que eu sou para os homens? Olha aí. Um vai olhar para o outro, um vai olhar para o outro, sabe aquela cara de não sei. Aí Pedro, ele vai levantar e a voz vai dizer: pois bem, tu és o Cristo. Meu Deus. Irmão, Jesus vai virar para Pedro e vai falar assim: não foi carne nem sangue que te revelaste, mas foi o nosso Pai que está no céu que te revelou. A partir de hoje, aleluia, você verá os anjos descerem em sussurro. Aleluia. Pedro, tu és pedra, e sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Jesus disse para Pedro várias revelações. Esse foi um dos pontos fortes no ministério de Pedro, na vida de Pedro, na caminhada de Pedro, irmãos. Imagina você receber essa revelação de Jesus e de Deus. É muito forte. O próprio Deus revela para Pedro que Jesus é o Cristo, e Jesus vem e derrama de novo aquela revelação. Veja bem, Jesus ele falou: Pedro, tu és pedra, ou seja, fragmento de rocha. Você é uma briga, Pedro. Só que pedra sou eu, rocha sou eu, a rocha, firme sou eu. E sobre essa rocha, ou seja, sobre mim, será edificada a minha igreja. Irmão, veja bem, não foi qualquer um que estava ali quando Jesus fez essas revelações. Era Pedro que estava com Jesus. O segundo ponto forte que Pedro viveu, aleluia, foi no Getsemane. A Bíblia diz que Jesus estava orando junto com os discípulos e Judas saiu. E quando Judas voltou, a Bíblia diz que já voltou com os fariseus e com os soldados para prender Jesus. Naquele momento, Pedro puxa a espada e corta a orelha de Malco. Veja bem, na primeira experiência que Pedro teve com Jesus, foi o que? Foi uma experiência boa, de revelação. Agora essa outra experiência já é uma experiência um pouco negativa, que é o que? Ele cortando a orelha de Malco. Aí Jesus vai virar para ele: calma, Pedro, não é por violência, não é por força, que com fé será ferido. Ou seja, o Senhor estava fazendo Pedro passar por experiência, irmãos. O Senhor estava fazendo Pedro passar por experiência, por processo. Por quê? Porque não era de qualquer forma que ele ia virar um pescador de homens. Deus fez a promessa, só que para a promessa se cumprir, tem que ter o processo. Tem que passar pelo processo. E o terceiro ponto forte da vida de Pedro foi quando ele negou Jesus. Na última ceia, Pedro falou: não, estou contigo, Jesus. Estou com você. Eu estou com você, Jesus. Pode todo mundo te abandonar, mas eu não vou te abandonar não, Jesus. Eu estou com você, Jesus. Não, Pedro, você vai me negar, Pedro? Não, eu não vou negar o Senhor, não. Não vou, não. Mas Jesus vai preso. Jesus vai preso. E entenda bem, Pedro, ele era galileu. E assim como no Brasil, cada região tem um sotaque. Se você encontra uma pessoa de São Paulo, você já vê ela puxando ele. Se você encontra uma pessoa do Sul, você já vê ela puxando. Se encontra no Nordeste, você vê ela, né? Rio de Janeiro, X. Então, Pedro ele era galileu. E Pedro, quando ele vai ali ver, né, como que Jesus estava sendo preso, alguém vai conhecer Pedro. Reconhecer Pedro: ó, você não estava com aquele nome? Não, eu não. Ou, mas você fala igual ele? Não, eu não. Mas você veste igual ele? Não, eu não. Não é eu não, cara. Não é eu não, você está me confundindo. Pedro negou Jesus 3 vezes. Negou Jesus 3 vezes, irmãos. Só que tudo isso
isso fazia parte do processo que Pedro estava passando. Veja bem, os processos que Pedro passou com Jesus para a promessa se cumprir, não foi fácil, foi difícil, irmãos. Eu imagino comigo que quando Pedro ele passou por esse último processo, por essa última experiência com Jesus, eu acho que Pedro ele caiu numa depressão profunda. Pedro ele caiu numa depressão profunda, sabe o que é? Aquele momento que você fala assim, não, como é que eu pude fazer isso? Sabe que você cai na real, como é que eu pude fazer isso? Não, mas eu andei com Jesus, eu vi Jesus fazer isso, eu vi Jesus fazer aquilo. E ele negou. Só que tudo isso fazia parte. Tudo isso fazia parte, irmãos, do processo que Pedro tinha que passar. Para o quê? Para chegar no Atos 2. Que o Espírito Santo de Deus vai descer. Vai ouvir um som vermelho impetuoso. Todo mundo vai ser cheio. Todo mundo vai falar em línguas estranhas. Todo mundo, 120, né, que estava ali na igreja. E quem que vai pregar? Quem que vai fazer a primeira pregação depois que o Espírito Santo desce? É Pedro. Totalmente transformado. Totalmente restituído. Aleluia. Totalmente edificado. Aleluia. Deus de maravilha. É Pedro. Totalmente crente, cheio até o tutano. Aleluia. Totalmente transformado. É Pedro que vai tomar a voz e vai fazer a primeira pregação após o Espírito Santo descer. Irmão, às vezes a gente passa por certos momentos, certas coisas, que a gente questiona Deus, que a gente fala assim, meu Deus, mas por quê? Não está sendo isso não, Jesus. Por que eu tenho que passar por isso? Irmão, faz parte do processo. Faz parte. Ou você aceita o processo, ou você pega a sua bolsa e volta para o mar novamente e vai pescar peixe. Porque Pedro, ele ameaçou o processo e ele alcançou a promessa. Porque a Bíblia diz que quando Pedro ele pregou, 3.000 almas aceitaram ao Senhor. Aleluia. Deus de maravilha. 3 anos atrás, Jesus fez a promessa para Pedro: Pedro, eu vou te fazer pescador de homens. Pedro, eu vou te fazer você pescador de homens, Pedro. Maravilha. Ah, meu Deus. Passa 3 anos. No primeiro ano, Pedro não pesca nada. No segundo ano, Pedro não pesca nada. No terceiro ano, Pedro não pesca nada. Mas vai passando ali, aleluia. A primeira pregação de Pedro, Pedro ganha 3.000 almas de uma vez só. Não tapa só aquela rede gigante. Por quê? Porque Pedro ele soube passar no processo, irmãos. Pedro ele soube, aleluia, viver o processo. O processo não é fácil. O processo não é fácil. Não é fácil. Só que assim como nós temos as estações do ano, o processo ele passa. Ele passa. Vem o inverno, mas o inverno passa. Vem o verão passa. Só que aí tem um mistério de Deus nisso. Você não consegue passar o inverno com roupa do verão. E você não consegue vencer o verão com roupa do inverno. Desceu quentinho, irmão. Olha aí como esse Deus é profundo. Pedro ele soube passar o processo. Tem veste nova. Ou seja, aleluia, você não passa o inverno com roupa do verão, porque senão você vai passar frio. Aleluia. E no verão, se você usar a roupa do frio, você vai passar calor. Pedro ele soube entender o processo que ele estava passando. Pedro soube reconhecer. Cada um de nós temos um processo, irmão. Talvez você está numa parte, eu estou na outra. Talvez você está na parte, eu até esqueci de falar, né, que Pedro também andou sobre as águas, mas afundou. Talvez você está nessa parte, talvez você está na parte que vai negar Jesus. Mas uma coisa é certa, irmão, não abre mão de Jesus. Não abre mão dele. Não abre mão de Jesus, não abre mão do seu ministério, não abre mão da sua vida entregue a Jesus. Jesus não abre mão da minha vida, não abre mão da sua naquela cruz. Jesus não abre mão da nossa vida e não
nós não podemos também abandonar ele. Aleluia, a Bíblia diz: aquele que põe a mão no arado, aleluia, aleluia, e volta, ele não é digno. Ele não é digno. Aquele, aleluia, que põe a mão no arado e solta, ele não é digno. O que era o arado antigo? O arado antigo era uma espécie como se fosse uma alavanca assim, ó, que colocava no boi por uma corda e a pessoa tinha que ficar aqui, ó, fazendo força, parar dentro. Hoje tem trator que abre, mas naquela época não, era aqui, ó, tinha que ter força. E não era qualquer um que aguentava, não era qualquer um que suportava aquele trabalho. É por isso que a Bíblia diz que aquele que põe a mão na arada, ele não pode voltar para trás, porque já está falando, não é fácil. Já está falando, ó, é difícil. Ele já está deixando bem claro: não é mar de rosa servir a mim. Jesus está deixando bem claro: não é mar de rosa trabalhar no meu ministério, me servir. Não é mar de rosa. Não é fácil. Mas aquele que chega até o fim tem recompensa. Mas aquele que é fiel tem recompensa. Aleluia! Meu Deus do céu. Pedro resolveu, ele decidiu ser fiel a Deus e ele foi recompensado. Eu não digo nem aleluia da eternidade, não, eu digo é na terra, aleluia. Porque maravilhosa coisa é você ter um bem material, mas coisa melhor ainda é você ter uma alma de Deus perto do Senhor Jesus. Meu Deus, é verdade. Coisa maravilhosa é você ver alma se rendendo ao pé do Senhor Jesus. Você já imaginou, irmão? Você pegar a sua primeira pregação com 3.000 pessoas vezes. Eu imagino que o coração de Pedro não cabia dentro do peito. Eu imagino que o coração de Pedro estava a ponto de explodir, irmão. Meu Deus. Só que Pedro, ele soube viver o propósito. Ele soube viver, irmãos. E se a gente continuar a ver aqui a palavra do Senhor, no capítulo 4, a gente vai ver que Pedro, ele é preso. Só que aqui Pedro, ele já está transformado. Pedro não é aquele Pedro mais lá no jardim que cortou a orelha de mal. Já não é aquele Pedro que afundou. Já não é aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes. Agora é aquele Pedro transformado, amadurecido. Paulo, ele fala muito sobre isso, irmãos. Tem gente que é inconstante, tem gente que passa 10, 20, 30 anos e só é um menino na presença de Deus. Meu Deus, só é uma criança. Nós que seguimos ao Senhor Jesus, nós devemos buscar a maturidade espiritual. Nós que seguimos o Senhor Jesus, nós temos que buscar ser maduro espiritualmente, irmãos. Paulo, ele diz muito sobre isso, ele fala até mesmo sobre o leite. Quando você é criança, você leite com leite. Mas quando você é adulto, o leite já não te sustenta mais. Só que tem gente que quer viver adulto no leite. E mais cedo ou mais tarde cai. Mais cedo ou mais tarde tropeça. Mais cedo ou mais tarde desvia. Mas você está falando que os outros vão dizer à toa? Infelizmente, irmãos. E hoje nós temos vivido uma geração que é a pessoa que não quer amadurecer. Pedro, ele viveu o processo e ele amadureceu. Pedro, ele amadureceu. E aqui no capítulo 4 do livro de Atos, Pedro, ele foi preso. Mas mesmo sendo preso, ele não negou o Senhor Jesus. Maravilha, não negou. Aleluia. Irmãos, só colocar de pé. Já estou encerrando por aqui. Meu Deus. Jesus, ele te chamou, irmãos. Não é para você ficar aquele fruto verde o tempo todo, não é para você amadurecer. Maravilha. E o que você faz com a fruta que está madura e cai no pé? Ela cai na terra, brota e nasce uma árvore. E daquela árvore vai nascer várias frutas, várias sementes. E vai nascer outra e vai cair. Ou seja, a Bíblia diz que uma semente produz 30, 60, 100 e assim por diante. O Senhor nos chamou para amadurecer na sua presença. Os processos de maturação, de amadurecimento, é difícil. Não é todo mundo que consegue passar. Mas é necessário para ter uma vida espiritual forte. É necessário para ter uma vida, aleluia, na presença de Deus firme. Uma vida constante. Em Efésios, Paulo, ele diz: tem gente que é inconstante. Tem gente que é inconstante, que é levado a qualquer vento de doutrina. Hoje ele está aqui na igreja.
está no bar, depois de amanhã ele está em outra igreja, depois de amanhã ele está no terreiro, depois de amanhã ele já está em outra igreja, depois de amanhã ele já virou móvel. Tem gente que é inconstante, irmãos. Isso é sinal de imaturidade. Mas que assim como Pedro ele alcançou essa maturidade no Espírito Santo em Jesus, nós possamos também alcançar. Porque dia após dia nós estamos em evolução e aperfeiçoamento. A meta, irmãos, não é ser melhor que ninguém. Não é você ser melhor que eu ser melhor que você. Mas é nós sermos melhor em Cristo. Melhor em Cristo. Jesus ele disse: segui a paz com toda a santificação. O que é santificação? Ser melhor na presença de Deus. É maravilha. Ser melhor, irmão, aleluia. É buscar ser melhor na presença de Deus. Aleluia. Vamos orar ao Senhor? Aleluia. Senhor meu Deus, ó Pai. Ó Deus, assim como Pedro, ele passou por esses processos, ó Deus. E após esse processo ele se tornou um grande pescador de almas, ó Deus. Eu quero orar e quero pedir ao Senhor que o Senhor nos dê força, Pai, nos dê sabedoria. Nos dê, Pai querido, estrutura para suportar os processos, ó Deus. Porque assim como Pedro foi um homem de Deus, foi um grande profeta, um grande, aleluia, líder, nós queremos também ser um grande homem ou uma grande mulher de Deus na sua presença, ó Pai. Ó Deus, nos dá força, Deus. Ó Pai querido, nos, aleluia, nos aperfeiçoa na sua presença, assim como o Senhor aperfeiçoou Pedro, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos, ó Pai. É no nome do Senhor Jesus que nós buscamos, é no nome do Senhor Jesus que nós clamamos, ó Pai. Ó Deus, abençoa a nossa semana. Pai, nos dá uma semana abençoada, nos dá uma semana produtiva. Repreenda, Pai querido, o mal que quer nos atingir. Repreenda, meu Deus, a nossa vida da bala perdida, do homem mau, Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e nós pedimos ao Senhor, ó Pai. Deus, toma os sonhos e os projetos de cada um, ó Pai querido. Cada um que está aqui nessa noite tem um sonho, tem um projeto dentro do seu coração, ó Pai. Ó Deus, nós sonhamos, mas quem realiza é o Senhor, ó Pai. José sonhou, mas quem realizou foi o Senhor. E assim nós estamos aqui também nessa noite, ó Pai, nesse domingo, ó Pai. Nós temos os nossos sonhos, os nossos projetos, ó Pai. Ó Pai querido, que o Senhor venha realizar eles, ó Deus. Em nome de Jesus, assim nós oramos e agradecemos ao Senhor. Estenda sua mão para frente. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o grande amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo estejam com todos e todos. Digam amém. Graças a Deus.